Vamos falar um pouco sobre harmonia? Mais precisamente, harmonia interna. O que é? A harmonia é importante para quê? Como buscar encontrar a esperada harmonia? A harmonia é importante em nossas vidas e deve estar presente em todos os aspectos. No nosso ser, na arte, na música, nas cores. Já ouviu uma mistura de sons desarmônicos e deu vontade de tampar os ouvidos? Um ambiente sem harmonia nas cores também pode ser bastante perturbador e até mesmo estimular características nossas não tão agradáveis. Por isso que é legal dar uma olhada até nas paredes e móveis da nossa casa e sentir o que eles transmitem. Qual a sensação? O sentimento? Está bagunçado? Sujo? Está refletindo o interior? A energia estagnada, acumulada e pesada de ambientes bagunçados e sujos não entra em ressonância com nada positivo, muito menos com a harmonia. Enfim, o universo e as leis da natureza são harmônicos, não é? Pelo dicionário onde busquei a definição deste vocábulo, diz assim: o significado de harmonia pessoal, concordância, concórdia, coerência, em que há acordo ou falta de conflitos. É o equilíbrio ou combinação entre elementos que ocasiona uma sensação agradável ou aprazível. Quando a gente vai falar da harmonia pessoal, ela está ligada diretamente não só ao equilíbrio interior, ao bem-estar, mas também a toda a parte de cocriação dos nossos desejos. Vamos juntos ver o porquê? Veja bem, tudo é um aprendizado que se faz no dia a dia. Todos nós, cada um buscando dentro de si e com os recursos disponíveis um melhor aperfeiçoamento da alma e seu propósito. Uns mais, outros nem tanto. O caminho é individual e se expressa de formas diversas para cada um em suas buscas particulares. O resgate das nossas raízes e memórias é importante neste processo de busca interna e pode, muitas vezes, nos devolver diversas certezas que perdemos ao longo do caminho. Bem sabemos que para ter uma vida plena e feliz é necessário encontrar a serenidade interior, saber lidar com os problemas da vida com equilíbrio. A partir do momento em que não conseguimos lidar com eles, perdemos o foco e a alegria e a esperança vão embora e acabamos muitas vezes adoecendo. Todos nós precisamos aprender como viver uma vida de coerência entre o mundo externo e visível e o mundo interno e invisível. Viver uma vida coerente e integrada, reconhecendo quem somos de verdade, independente das referências externas. Ainda assim, também sabemos que a conquista da harmonia interior não é definitiva. Temos que buscar incessantemente por ela para que os percalços do dia a dia não nos causem desequilíbrios e conflitos e essas modernas manifestações da ansiedade e depressão. A conquista da harmonia interior não é simplesmente se manter equilibrado o tempo todo. Isso é utópico, mas aprender a retomar o equilíbrio depois de tê-lo perdido ao passar por problemas e conflitos. Agora, chegar no nível de não perder o equilíbrio em nenhuma das situações deve ser um alvo a se alcançar, mas enquanto caminhamos, podemos usar algumas táticas, métodos, meios e um deles é a meditação. Ela nada interfere em seu modo de ver o Criador e até aqueles que não acreditam em nada, se conectando com seu interior, já é um caminho, certo? No que tange ao universo das leis quânticas e em relação aos nossos projetos e desejos, não devemos fazê-los em estado desequilibrado. Esta é uma das prerrogativas para o sucesso das nossas petições quânticas. Na Cabala, por exemplo, fala-se muito em manter-se com alegria a todo custo, mesmo que seja preciso fazer palhaçada, segundo Reb Nachman, um grande rabino cabalista. Vou deixar na descrição deste vídeo o link do outro vídeo do canal
com frases desse grande cabalista, onde ele fala muito sobre alegria. Por aí, já conseguimos ver o quão importante é se manter em equilíbrio mental, emocional e nos demais aspectos da nossa existência. Isto serve para todos nós, não é? Portanto, se queremos de fato utilizar os princípios quânticos como instrumentos para resolver problemas, concretizar projetos, curar-se ou o que for, então temos de conseguir estar equilibrados e em estado da nossa essência. Porque quando estamos em equilíbrio, estamos lidando com a nossa essência. Assim, poderemos entrar em relação com a essência das coisas que estamos almejando ou com as pessoas e tudo mais. Sempre de essência para essência. Se é cura, por exemplo, em estado de equilíbrio entraremos em relação quântica, se assim desejarmos, com o estado de saúde. É uma questão de exercitar. Quantas pessoas que, mesmo estando em estado grave, decidem pela vida e conseguem se conectar com a essência da cura e conseguem de uma hora a outra melhorar seus pensamentos, seus sentimentos, e isso dá novas perspectivas, entrando em ressonância, ou seja, igualando a sua frequência à frequência natural do estado saudável. E nos outros processos também ocorrem desta maneira. E, infelizmente, para o lado ruim também. O que estamos ressoando, entramos na frequência e a vibração volta. Simples, né? A física do universo é simples. Então, estando num momento confuso, turbulento, o melhor é deixar passar, voltar ao equilíbrio. É onde entra a meditação, para depois voltarmos às correlações quânticas de essência a essência. Já imaginou, estando num estado turbulento, que tipo de energia pode entrar em ressonância? A essência humana é a consciência, o pensamento e os sentimentos. E como sempre tenho falado aqui no canal, em alguns dos outros vídeos, nos ensinamentos desses outros mestres, cada um do seu jeito e perspectiva, sempre falam que nossos pensamentos precisam ser domados, treinados para estarmos em estado de harmonia. Convido vocês para iniciar agora uma respiração consciente para tranquilizar o corpo e focar a mente na harmonia e paz de espírito. Vamos juntos? Primeiramente, expire, esvaziando todo o seu pulmão. Agora, inspire até encher seu abdômen. Conte até 4 e, ao expirar, relaxe o seu maxilar e os ombros. Permita-se se sentir feliz e radiante. Lembre-se, você é aquilo que se permite ser. Não se limite no que os outros dizem ou no que você pensa que eles acham. Muitas vezes ficamos presos nos pensamentos dos outros, querendo saber, imaginando o que acham de nós, e muitas dessas vezes nem pensam aquilo que achamos. Só ficamos contaminando nossa mente com perturbações infundadas. Respire profundamente e, ao expirar, junto com o ar que sai, você libera todas essas emoções duvidosas e entende que abraçar nossas partes doloridas envolve um misto de dor e coragem, mas também envolve o perdão. Respire. Perdoar a si mesmo antes de tudo. Depois, se for o caso, se tiver alguma coisa latente, incomodando, algumas situações que precisam ser perdoadas em relação a si ou a outras pessoas, lembra que tudo faz parte da sua história e pertence. Por algum motivo, essas histórias aconteceram e houve algum propósito.
Mas agora vamos nos conectar com a força do sinto muito. Diga mentalmente ou em voz alta: sinto muito. Primeiramente, conecte-se com o Criador e repita: sinto muito. O Criador é amor. O Criador está presente em tudo. Eu sou a centelha divina do Criador. Eu reconheço sua proteção e seu amor, e por isso eu sinto em meu coração a gratidão. E quero perdoar a mim e as pessoas que de alguma forma entraram em desarmonia comigo. Avalie todos os pensamentos que estão vindo em sua mente e que te impedem de perdoar. Esses pensamentos foram criados por você? Analise se tem fundamento com a realidade e com a sua situação atual. Questione-se. Alimentar esta dor e estes sentimentos negativos como a raiva e o rancor estão fazendo bem? Reflita. Eu agradeço a todos que estão de qualquer forma compartilhando comigo a experiência da vida. Limpo também as memórias compartilhadas com todos. Eu agradeço por todos os fatos, acontecimentos, circunstâncias e oportunidades que fazem parte da minha experiência de vida e, através da gratidão e do perdão, eu harmonizo o meu presente com a consciência da essência divina que há em mim. Se permita entrar em estado de harmonia com aquilo que você almeja. Siga os seus bons instintos. Use suas qualidades. Os maus instintos, você pode avaliar se é algum padrão de comportamento que você está repetindo de alguns de seus antepassados, do seu sistema familiar, ou se são os seus próprios. No fundo, nós sabemos o que temos que consertar. Devemos dar atenção à nossa fragilidade. Com o tempo, tal atenção se desenvolve em consciência e nos transforma. É bom agradecer aos antepassados, deixando com eles as dores e trazendo a força. É um elo de amor existente, onde só o amor mesmo para curar todas as adversidades. E com gratidão e honra, eu me harmonizo com toda a história da existência da minha alma, que desde a sua origem, através das gerações anteriores, traz consigo os códigos genéticos e morfogenéticos. Tem toda a nossa existência ali, cada um a sua. Minha realidade se harmoniza com a energia do Criador e de sua criação, o universo, por onde todas as coisas chegam a mim. E nenhum evento do passado ou do presente ou qualquer situação externa poderão tirar o meu poder de me harmonizar. Continue um pouco mais com os olhos fechados e conecte-se com a harmonia. Gratidão.